Bom, seguindo aqui de onde a gente parou na aula passada, eu tenho aqui minha pasta aula 16, mais sobre métodos privilegiados, tá? E aí eu tenho o arquivo index e o scripts que eu importei da aula passada, tá? Copiei e colei aqui. E aí eu tenho esses arquivos abertos, tá? Eu também já estou aqui no Conemu, nesse diretório, aula 16, mais sobre métodos privilegiados. Você também pode rodar aí o servidor estático nessa pasta. E aqui abaixo eu já tenho a página HTML que foi carregada, tá? E aqui o console que está exibindo os resultados dos testes que a gente fez na aula passada, tudo bem? Então, configure essa mesma estrutura para que você possa acompanhar essa aula 16. Então, a gente vai começar fazendo alguns testes aqui, tá? A primeira coisa que eu quero saber é se eu fizer um laço de iteração, se esses métodos eles serão pegos nesse laço de iteração, tá? Então, para fazer esse teste, eu posso fazer o seguinte. Logo aqui abaixo da declaração dessa função que cria um objeto, eu posso utilizar o laço for, e aí eu vou ter propriedade in pessoa, tá? E aí eu vou dar um console.log em propriedade. Olha só. Então, eu vou atualizar aqui. E aí você vê que eu estou pegando get nome, get idade, get sexo, tá? E se por acaso você não quer que isso seja exibido, né? Se você não quer que esses laços sejam iterados, eles não podem ser enumeráveis, né? Então a gente viu isso nas aulas anteriores. Então o que a gente vai fazer aqui agora é fazer com que esses membros privilegiados não possam ser iterados, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Mais uma vez aqui abaixo, ó, na verdade a gente vai ter que fazer acima aqui do object.freeze, porque depois que isso é especificado, nenhuma modificação no objeto pode ser realizada, tá? Então eu vou vir aqui, ó, object.defineProperties, e aí o primeiro parâmetro a gente sabe que é um objeto, e no caso o objeto é o objeto métodos, tá? E aqui eu passo um objeto de configuração. Então são esses dois parâmetros que defineProperties espera receber para realizar as configurações. Bom, na sequência eu especifico quais serão as propriedades que eu vou configurar. Então eu tenho três propriedades: getNome, getIdade e getSexo. Então aqui em getIdade, eu vou fazer as primeiras configurações. Então o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele não seja enumerável, né? Então para fazer isso eu simplesmente coloco aqui um enumerable como false, tá? E aí eu vou atualizar aqui, ó, e você vê que o getIdade já sumiu daqui, né? Então eu posso fazer isso para as outras propriedades também, tá? Então eu vou simplesmente duplicar isso daqui. E aí eu vou descer de linha. Aqui eu preciso passar o separador, né, que é a vírgula, uma vez que a gente está configurando dentro de um objeto, a gente tem um objeto, tá? E cada propriedade do objeto deve ser separada por vírgula, ok? Bom, então aqui eu tenho getIdade, então vai ser getSexo agora. getSexo. E aqui o getNome. Então, para não ficar fora de ordem, tá? Eu vou passar o getNome lá para cima. E aqui eu tenho que colocar a separação. Ele estava lá embaixo, por isso que não tinha. E aqui nesse último eu removo. Então eu tenho aqui getNome, getIdade e getSexo. Nenhum deles mais é enumerável. Então quando eu atualizar, nenhum é exibido aqui no resultado desse laço de iteração, tá? Então, talvez seja um comportamento adequado que você queira colocar aí. Então, por isso estou falando sobre isso, tá? Porque agora a gente tem um Revealing Model Pattern funcionando adequadamente, tá? A gente tem aqui os membros privados, a gente tem métodos privados que acabam se tornando
métodos privilegiados a partir do momento que a gente retorna aqui o objeto métodos, tá? A gente também configurou para que essas propriedades não sejam enumeráveis, tá? E quando a gente congelou, né, este objeto, a gente configurou ele para que essas propriedades não sejam alteradas, não sejam removidas nem modificadas, tudo bem? Agora, se a gente observar bem, né, nós temos os métodos que são responsáveis por ler as informações que estão aqui nos membros privados, tá? Mas a gente não tem nenhum método para modificar essas informações. E talvez você não queira especificar, né? Mas nesse caso aqui, eu vou também criar aqui métodos que vão permitir que a gente altere esses valores, tá? Isso mais para a questão de didática mesmo, para que você veja como você pode fazer isso. Para isso, então, eu posso vir simplesmente aqui, tá? E criar as novas propriedades que eu vou precisar para poder realizar essas operações, tá? Então, aqui eu vou ter um set nome, vou ter um set idade e, por último, set sexo. Set sexo, tá? Bom, como você já conhece bem essa estrutura aqui, então eu posso simplesmente copiar isso daqui e colar aqui na frente, né? Ó. Ok? E aí, aqui acima, eu vou definir estes métodos, tá? Então, eu vou copiar isso daqui, ó. Vou colar os três aqui abaixo. E aí, ao invés de ser get nome, get sexo e get idade, vai ser set, tá? Que a gente vai fazer a configuração desses valores. E aqui dentro, então, já que a gente vai configurar, ele precisa receber um value, né, um valor, tá? E aí, o que eu vou falar é que a variável nome, idade e sexo vão receber esse valor, ok? Bom, então aqui eu vou falar que nome será igual ao valor. A mesma coisa aqui. Sexo vai ser igual ao valor. E idade também vai ser igual ao valor. Pronto. A gente fez as modificações necessárias, tá? E já está tudo ok. Agora você veja bem que no laço de iteração essas propriedades também estão aparecendo, né? Então a gente também tem que vir aqui e configurar para que elas não apareçam, tá? Então vou dar um Ctrl C em tudo isso aqui, ó. No Define Properties, passo uma vírgula porque a gente vai ter mais propriedades desse objeto de configuração, que no caso inicia aqui e termina aqui, tá? E aí logo abaixo eu dou um Enter e altero aqui de get para set. Então deu um errinho aqui, né? Eu cliquei no lugar errado, vamos lá de novo. Clico aqui e clico aqui. Então, set. Bom, ao fazer isso, agora eles já não são mais enumeráveis, tá? E aí, se eu quero utilizar um desses métodos para modificar o valor do objeto que foi passado aqui, agora eu consigo realizar esse tipo de operação. Então você vê que aqui eu tenho Rodrigo, né? E logo aqui abaixo eu vou modificar isso, tá? Então eu vou usar aqui, ó, pessoa.set, você vê que ele já aparece ali, ó. E aí no caso eu vou falar o set nome, tá? Vai ser André. Então, ao atualizar o browser agora, eu não tenho visto todo o objeto, tá? Então, se eu pegar aqui o get nome, por exemplo, get nome, como eu acabei de setar aqui acima, né? Eu vou ter André ao invés de Rodrigo. Vou até passar isso aqui para baixo para ficar mais claro, olha lá. Eu tenho André, se eu comentar, eu vou ter o nome original, que é Rodrigo. E a mesma coisa para as outras propriedades, tá?
Então, se fosse aqui, por exemplo, 7, sexo, e aí eu posso colocar aqui para feminino, e aí eu posso duplicar isso daqui, e aí eu vou ter também um set nome, que vai ser Teresa. Ao atualizar, ele vai me trazer Teresa aqui, tá? E se eu duplicar isso aqui abaixo e colocar aqui get sexo, ele vai me trazer que é feminino. Então, Teresa, feminino. Então, a gente já tem aqui tanto as nossas, os nossos membros privilegiados de acesso, né? Onde a gente pode acessar os dados, tá? E a gente também tem os métodos privilegiados responsáveis por modificar os dados desses membros privados aqui. Tudo bem? Então a gente finaliza por aqui esse assunto, tá? A gente falou aí durante 3 aulas, né, sobre membros privados, membros privilegiados. A gente falou aqui sobre o padrão de módulo, que são essas funções declaradas entre parênteses e logo em seguida executadas, tá? Então a gente acaba tendo um módulo aqui, e aí a gente organizou toda a função, colocando aqui acima as variáveis que representam os módulos, os membros privados. Logo abaixo das variáveis que representam os membros privados, nós criamos as funções que representam os métodos privados. Logo em seguida, a gente criou um objeto, tá? E dentro desse objeto, a gente especificou todos os nossos métodos, tá? Tanto os métodos de leitura, quanto os métodos de reescrita de valores. E aí a gente veio configurando aqui, através de Object Define Properties, tá? O objeto métodos, para que a gente removesse, né, essas funções aqui na hora de um laço de iteração, uma vez que não faz sentido iterar objetos que não vão retornar algum valor, e nesse caso aqui é um objeto que não retorna diretamente nenhum valor. Depois nós congelamos este objeto, tá? Para que essas funções que nós temos aqui, tanto de retorno como de reescrita de valores, não sejam modificadas, removidas ou nem deletadas, né? E aqui nós finalmente retornamos o objeto, tornando todos esses métodos aqui privilegiados, ou seja, métodos públicos que podem ser acessados de fora dessa função autoexecutável. A gente fez os testes aqui para ver se esses métodos, né, eles realmente não são iteráveis, tá? E aqui abaixo a gente acabou especificando valores novos, né, utilizando aqui os métodos de modificação de valores, tá? E aqui a gente apresentou essas modificações através dos métodos de leitura. Tudo bem? Então, eu acredito que você tenha entendido muito bem tudo isso que a gente estudou nessas últimas 3 aulas. Eu finalizo esse assunto por aqui e te vejo na próxima aula.